Para além da batata, pensando em turismo e patrimônio no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é conhecido por suas diversas praias e paisagens que fazem parte dos bairros da Zona Sul do Rio. Assim, o foco do turismo também permanece nesses lugares. Entanto, a cidade possui outras regiões, como por exemplo os bairros do subúrbio carioca. Eles são marcados por aspectos culturais que contribuem muito para a compreensão da história do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a atratividade turística deve ser pensada a partir desse alargamento geográfico, ou seja, pensar mais em visitar o subúrbio carioca, para contribuir com a multiplicidade e complexidade daquele lugar. No início do século XX, o prefeito Pereira Passos, que governou de 1902 a 1906, implementou uma reforma urbanística, que foi a partir da expulsão de moradores do centro da cidade, provocando uma crise habitacional. O tema da moradia para o trabalhador, enquanto um passo das futuras políticas públicas habitacionais, teve importante passo preliminar com a criação de vilas proletárias na zona norte do Rio, com o intuito de oferecer residência adequada e higiênicas. A pioneira foi a Vila Proletária de Marechal Hermes, que teve incentivo do então presidente Hermes da Fonseca. A Vila Operária foi fundada em 1913, no entorno da Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo que seu plano inicial não foi finalizado e só foi recuperado 2 décadas mais tarde, em 1931, pelo presidente Getúlio Vargas, com a ideia que fosse totalmente residencial, com infraestrutura e serviços públicos. Ao longo das décadas seguintes, o bairro passou a contar com ruas largas e arborizadas, como também diversas edificações de diferentes modalidades, como moradias, escolas, bibliotecas, praças, hospitais, creches e espaços culturais. Na cidade do Rio de Janeiro, ao longo do século XX, as sucessivas reformas urbanísticas impostas pelas autoridades provocaram tanto os inúmeros aterramentos quanto a expulsão da população da região central, sendo que a alternativa foi o deslocamento para o subúrbio carioca. Dessa forma, o elo de solidariedade entre os moradores se estabeleceu e eles passaram a viver nesses bairros sem necessariamente receber qualquer tipo de incentivo do governo. Na cidade do Rio de Janeiro, ao longo do século XX, as sucessivas reformas urbanísticas impostas pelas autoridades provocaram tanto os inúmeros aterramentos quanto a expulsão da população da região central, sendo que a alternativa foi o deslocamento para o subúrbio carioca. Desta forma, o elo de solidariedade entre os moradores se estabeleceu e eles passaram a viver nesses bairros sem necessariamente receber qualquer tipo de incentivo pelo governo. Por conta disso, além da questão geográfica, os moradores do subúrbio passaram a estabelecer determinadas ações culturais, visando as festas, músicas, comidas, danças muito características dali e diferenciadas daqueles adotados pelos moradores da Zona Sul e ou centro do Rio de Janeiro. Esse cotidiano diferenciado é observado nas ações mais corriqueiras, como por exemplo jogar futebol na rua, soltar pipa, se fantasiar de bate-bola no carnaval ou ainda se reunir para conversar nas praças apreciando uma determinada comida de rua, e essa é uma realidade do bairro de Marechal Hermes, que em linhas gerais é possível afirmar que esse subúrbio se transformou em um lugar de memória e marcado pela sensação de pertencimento entre os seus moradores. Todavia, nas redes sociais, em muitas matérias jornalísticas ou até mesmo em conversas corriqueiras, os bairros do subúrbio não são valorizados enquanto lugares de cultura ou com história para ser conhecida, por exemplo, pelos turistas. Apesar dessa possível lacuna, os moradores do subúrbio se mantiveram unidos, estabelecendo resistência e valorizando o lugar que moram. Dessa forma, a partir dessas vivências que se forma o subúrbio carioca e sendo resignificado em termos de pandemia de Covid-19. Uma das principais construções do bairro foi a sua estação de trem, que era inspirada nos modelos europeus, sendo considerada uma das mais imponentes e bonitas do Rio de Janeiro. A partir dela foi possível a expansão da área e hoje é uma referência do bairro. Em 2013, quando completou 100 anos da fundação de Marechal Hermes, o bairro foi tombado pela prefeitura. Em relação ao lazer no bairro, a cultura tem destaque tanto para os seus moradores quanto para os visitantes. Uma delas é o Teatro Armando Gonzaga, inaugurado em 1954 para homenagear o jornalista e dramaturgo de comédias leves, que tinha como temática conflitos familiares, costumes cotidianos e situações envolvendo personagens tipicamente carioca.
Em 1989, o local foi tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, o INEPAC, sendo seu projeto assinado pelo arquiteto Afonso Eduardo Reide, contando com jardins de Burle Marx e painéis laterais de Paulo Werneck. Em 1996, passou por uma reforma que modernizou a estrutura física e melhorou o conforto, tanto para os atores quanto para a plateia. Desde sua inauguração, o teatro foi local de diversas apresentações teatrais, musicais e também recebe festivais e exposições artísticas. Pela página do Facebook, é possível acompanhar toda a programação de espetáculos e também aulas. Durante a pesquisa, um CD com o título Marechal Hermes 90 anos de encontros musicais foi encontrado. É um trabalho coletivo de compositores, cantores e músicos do bairro e foi disponibilizado na plataforma de vídeos YouTube. Vale destacar que Encontros Musicais refere-se à associação cultural que tem o intuito de resgatar e preservar a cultura do bairro de Marechal Hermes e adjacências nas redes sociais, sendo utilizadas para divulgar o trabalho de diversos artistas, como também de saraus e encontros que organiza. Gostou dessa palhinha do subúrbio de Marechal Hermes? Vivam as diversas vozes do subúrbio carioca!